Contigo. Alô, 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 meus amigos do Praticamente Não Ofensivos. De novo. Alô, 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 meus amigos do Praticamente Não Ofensivo. Eu sou o Rodrigo Bandeira, estou aqui com o... Com o Eric Batalha. E o... Rafael Pantoja. Rafael Pantoja, meu filho, hoje Praticamente Inofensivos, participação Mirim. Rafael, fale um pouquinho sobre você. Quem é você? Quem é você? Eu sou... E um tweet. Eu sou filho dele, como ele já disse. Ele é uma grande inspiração pra mim, porque a maioria das coisas que eu conheço, ele que me fez conhecer. Ele é professor de química, e uma coisa que eu não sei muito bem se foi ele que inspirou. Eu acho que nem, com certeza foi ele, que é desenhar. Eu desenho muito. Eu não desenho nada. E hoje, Rodrigo, a gente vai falar sobre o que aqui no programa? Bem, cada um de nós aqui vai dar uma dica de leitura para você. Né? Eu e o Eric, a gente escolheu assim, uma leitura um pouco mais underground, né? Sair desse universo de super-heróis. Às vezes é bom conhecer coisa nova. Isso. Até porque tem muita gente que diz assim que tem um certo estereótipo com história em quadrinho, pensando que história em quadrinho isso é super-herói. Não E às vezes não lê história em quadrinho porque não conhece outras histórias que não sejam de super-herói. Então a nossa proposta hoje é mostrar algumas histórias em quadrinho, arte sequencial, que não sejam ligadas ao universo dos super-heróis. Então, vai preparar teu espaguete, pede uma pizza, porque hoje a gente vai pra Itália, né, Rodrigo? Hoje a gente vai pra Itália. A gente vai pra Itália, pelo menos nós dois, né? Quem será que ela quis me dizer? Rafa vai mais longe, ele vai até o outro lado do mundo. Mas aguarda, que a gente tá chegando lá. Bem, hoje eu vou falar, e o Eric vai nos falar, dos quadrinhos europeus chamados de fumetti. Fumete, né? É interessante porque às vezes as pessoas até conhecem a palavra, mas não fazem ideia do que significa. Fumete é uma brincadeira, né? Com a palavra em italiano que seria algo como fumaça, né? Que é uma brincadeira com os balãozinhos dos quadrinhos, com aqueles balãozinhos de fumaça que, enfim, servem os diálogos. Os diálogos, os pensamentos, Exato. etc. Então, fumetti nada mais é do que os quadrinhos que são produzidos na Itália. A maior editora que nós temos na Itália é a Bonelli Comics. Sim. Né? E pós-guerra, né? Foi a editora ali que cresceu mais, né? E o fundador, que é o Sérgio Bonelli, é uma grande lenda dos quadrinhos. Tá? Talvez um dia a gente tire um programa só para falar sobre o Sérgio Bonelli e os diversos títulos. Se vocês pedirem, a gente faz, mas tem que pedir. Tem que ir lá nos comentários e a gente tem que saber o que vocês querem, na verdade. E é interessante porque o fumetti, assim, ele tem uma particularidade, né? Assim como o mangá, o quadrinho japonês, tem a particularidade dele, né? Que você consegue perceber visualmente. O fumetti acaba tendo também, principalmente no formato das edições, né, Rodrigo? Geralmente são histórias fechadas, ali entre 100 páginas mais ou menos, geralmente em preto e branco, né? Isso. E aqui no Brasil, geralmente lançadas em formatos pequenos, né? Que a gente chama de formatinho. Mas lá, uma coisa um pouco maior. Mas isso vem mudado com o passar do tempo. A popularização faz com que outros formatos cheguem aqui no Brasil, né? E eu vou falar de um desses títulos, que é da editora Bonelli, que é Fumetti, que é talvez um dos melhores, que é difícil eleger isso, mas para mim é um dos melhores, que é O Mágico Vento. Olha só. Então, para você ver aqui, ó, que primeiro não é formatinho, tá certo? Coisa nova aqui no Brasil. E o Mágico Vento, ele conta a história de Ned Leeds, que seria um soldado, tá certo, que vive no Velho Oeste, lá mais ou menos em 1870, onde ele sofre um acidente numa ferrovia, ela explode, um xamã de uma tribo indígena salva a vida dele e o treina para ser o novo xamã da tribo, ou seja, é um homem branco que vai se tornar um xamã da tribo de índios. E com o bom e velho formato dos fumetti, as histórias se passam, histórias fechadas, mais ou menos 100 páginas cada uma, mas no caso do Mágico Vento,
por trás dessas histórias soltas vai se fechando uma trama que é realmente, digamos assim, quando ela vai desenrolando, ela é bastante surpreendente. Aí o cara vai dizer, é um soldado americano que vai pro lado dos índios, é um faroeste. É um faroeste. Só que como ele é um xamã, ele é um faroeste de terror. Tá certo? Então é um faroeste misturado com história de terror. Então ele enfrenta criaturas místicas, ele consegue enxergar espíritos, existem os rituais onde ele vai conseguir conversar com espíritos de pessoas para poder desvendar mistérios e assim vai embora. Então é uma coisa bastante interessante. Ou seja, uma pegada... É um faroeste, mas uma pegada diferente do Tex, por exemplo, que é outro fumete famosíssimo. Isso, talvez o mais famoso, né, da Bonelli, principalmente aqui no Brasil. Tá? Agora, o interessante do Mágico Vento é que ele já acabou. Fechou. Fechou. Não é mais... Tá? Começou a ser publicado em 1997, fechou as suas histórias em 2010. O autor chegou a um determinado ponto que ele disse que era melhor encerrar o título do que você começar e contar histórias sem qualidade. Certo. Então a série foi encerrada. Concordo com ele. Tá? E aqui no Brasil ela foi publicada pela Mitos. E agora está saindo nesse formato colorido. Tá certo? Nesse formato grande, colorido. A que saiu originalmente aqui, que seu primeiro, na verdade, estava em preto e branco. Preto e branco, igualzinho o Tex, né? Certo. Preto e branco, formatinho, etc. E agora tá saindo esses formatos onde ele foi colorido, bonitão, por esse selo novo da Mitos, que é a Mitos Prime, Prime Edition. Tá? Então recomendo aqui, tem os 2 primeiros volumes reunidos. O segundo volume já saiu, quem quiser adquirir os 2. Esse aqui saiu no final do ano passado. E é uma viagem muito louca. Por exemplo, aqui a primeira história é a situação de que ele é resgatado, passa-se 3 anos, ele perdeu a memória, ele vai atrás da memória dele. E o segundo volume é uma história de um rapaz que se dizia conversar com as águias, ele enfrenta um lobisomem e por aí vai. São uma história bastante interessante, muito, muito legal. Agora existe uma curiosidade importante, que tem até no prefácio dessa edição aqui, é que durante muito tempo, por exemplo, nos filmes de faroeste, os índios eles eram retratados como inimigos, né? Sim. Como os vilões. E depois de um tempo isso foi mudando devagarinho e o autor, que é o Gianfranco Manfredi, dizia que isso incomodava muito ele. Né? E que o Mágico Vento veio de uma inspiração mostrar que os índios eles não são ruins. E em contraponto, ele faz uma brincadeira aqui, porque o Ned Leeds ele tem um parceiro inseparável que é chamado de Poe, que ele é muito parecido com o Edgar Allan Poe. Sim. Agora isso é proposital. Aqui, sim, estou vendo aqui. Porque é uma referência a 2 escritores. O escritor do Último dos Moicanos, que acreditava que os escritores tinham que pegar inspiração nas suas raízes, que seria o povo indígena, e o Allan Poe, que defendia que a inspiração tinha que vir da Europa. Olha só. Então ele colocou esses 2 contrapontos aqui para tentar contrabalancear, fazer uma homenagem a esses 2 grandes escritores que eram, digamos assim, rivais nas suas inspirações, nas suas histórias. Então vale a pena, se você quiser adquirir para olhar, ou então você pode ir num sebo. É verdade. Né? Procurar as outras edições. E procurar as outras edições, tá? Então essa é a minha indicação. Mágico Vento de Manfredi, Gianfranco Manfredi.